Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Ontem à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, resolveu adiar o julgamento sobre como deve ser a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O adiamento foi decidido pelo Barroso, que anunciou uma nova data, 8 de novembro. Esse processo estava pautado para amanhã, dia 18. E ele esteve suspenso por conta de um pedido de vista lá atrás, feito pelo Nunes Marques. E essa decisão do Barroso de adiar, ela foi anunciada por ele depois da reunião lá no Conselho Nacional de Justiça, porque quem preside o Supremo também preside o Conselho Nacional de Justiça, com 4 ministros do governo Lula. Participaram o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Jader Filho, das Cidades, filho do Barbalho, né, o Jader Barbalho, o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e que é um dos nomes especulados aí sobre quem o Lula indicará para a vaga da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ele é um dos citados, ele e o Dino são os mais citados, o Flávio Dino. E também, claro, participou o Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. A presidente da Caixa, que é quem lida com as contas, né, do Fundo de Garantia, a Rita Serrano, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida, e o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, também estiveram na reunião. E aí, na nota publicada, está lá no site do Supremo, a justificativa dada é que o governo apresentará novos cálculos em busca de uma solução que será levada pelo presidente do Supremo, aos demais ministros da Corte. Há um documento que foi apresentado pela Advocacia Geral da União no dia 28 de agosto, dizendo que o impacto estimado no orçamento é de 8 bilhões e 600 milhões de reais, mas isso é orçamento em 4 anos, ao longo de 4 anos. Caso prevaleça o entendimento do relator no Supremo, Roberto Barroso, que é o próprio presidente do Supremo. Então você teria aí 2 bilhões 150 milhões de reais por ano, não é? De impacto no orçamento. O presidente da Corte votou para que a remuneração do fundo corresponda pelo menos à caderneta de poupança. Poupança você tem TR, mais juros, então 6,17% ao ano. Seria essa a remuneração do fundo este ano, se fosse idêntico ao da poupança. O governo é contra por 2 aspectos. E está errado em ambos. Vale notar. A fórmula de cálculo atual, então, você tem até 3% mais a TR. Qual é o primeiro aspecto que o governo pondera? O impacto na construção civil, porque o dinheiro do fundo financia, inclusive, obras aí do Minha Casa Minha Vida. No dia 27 de abril, o Nunes Marques pediu vista. Queria analisar o tema mais acuradamente. É claro, ainda não sabemos que conclusão ele chegou depois de analisar o assunto com mais tempo para isso. Agora, há uma questão chave, que é
o segundo argumento do governo, que é o impacto fiscal. Se essa conta apresentada lá pelo pessoal do Jorge Messias estiver certa, ou seja, um impacto de 8 bilhões e 600 milhões ao longo de 4 anos, nós teríamos então, se estiver certa, porque há muitos chutes, é igual a Previdência, né? Vejam o cálculo da revisão da aposentadoria. Os caras colocam os números ali como impacto da medida e botaram tal pressão que o Supremo está lá segurando. Não decide o que fazer. Julgou o mérito. Mas inventaram tantos pormenores a serem decididos que a coisa não anda. E pormenores que podem mudar o julgamento do mérito. Isso que é impressionante. No caso da revisão da aposentadoria. Agora, essa história do Fundo de Garantia, que ficou parada, e enquanto o Nunes Marques ficava lá analisando o processo, novos argumentos foram sendo apresentados. Essa ação foi apresentada há 9 anos pelo Solidariedade. Então hoje, dinheiro do Fundo de Garantia, qual é a remuneração? A taxa referencial foi uma invenção do governo Fernando Collor de Mello com o intuito de acabar com a cultura da indexação. Não acabou. O mesmo argumento foi usado pelo senhor Pedro Malan, pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, ou seja, precisamos combater a ideia da indexação, porque a cultura da indexação alimenta outra cultura, a cultura inflacionária. Eles usaram esse argumento para não corrigirem a tabela do imposto de renda. Um crime, um assalto. E usaram esse mesmo argumento. E foi com esse argumento, antes, claro, do Fernando Henrique, antes do Itamar, que o governo Collor, inventou a taxa referencial. Então, o rendimento do FGTS é a tal taxa referencial, mais 3% ao ano. Vamos agora dar uma olhada aqui nos argumentos de quem é contra a mudança no cálculo, que recebeu voto favorável à mudança completamente do relator, hoje presidente do Supremo, Roberto Barroso. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, diz que caso a regra entre em vigor, essa mudança, a favor da qual votou o Barroso, o relator, os financiamentos do Fundo de Garantia que atendem as famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida teriam aumento de até 3 pontos percentuais. 3 pontos percentuais. No entanto, eles dizem que 1.300.000 dos 2.700.000 empregos gerados pelo Minha Casa Minha Vida poderiam ser impactados. E as pessoas vão reproduzindo aquilo. Puxa, 1.300.000 de 2.700.000, toda essa gente perderia emprego na construção civil? Não, a primeira pergunta é como vocês chegaram a esse número de 1.300.000. Como é que foi feito esse cálculo? E há outros números a serem explicados. O presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, lembra, claro, isso é óbvio, que o Fundo de Garantia é importante para a habitação popular, mas aí ele disse que o impacto seria dramático, que impactaria 3 a cada 4 beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Estamos, pois, falando que isso impactaria 75%? Claro. 3 a cada 4, 75%.
dos beneficiários seriam impactados? Como é que chegamos a esses números? É a pergunta. O Fundo de Garantia é a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário, para famílias de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros, taxas mais baixas, né, de juros, e então isso deixa os valores das parcelas menores e permite que famílias com renda menor possa ser beneficiada pelo programa. Isso é muito importante, não há discussão sobre isso. E aí, o que acontece se o Fundo de Garantia render mais? O custo dos recursos encarece, é o que eles dizem. E os juros para o crédito imobiliário também ficarão mais caros. E então, segundo estudos da Abrainc, a alteração tira o acesso à casa própria de 13 milhões de famílias de baixa renda. Eles lembram que, dentre os cotistas do Fundo de Garantia, 85% ganham menos do que 4 salários mínimos. Os outros 15%, que ganham mais que 4 salários, são responsáveis por 83% das aplicações do fundo. E a partir daí, nós temos o argumento do Banco Central, do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, com uma visão típica, né, desses consultores, de gente que trabalha ali ou com o mercado financeiro, ou às vezes está no Banco Central, e ele tem uma história razoavelmente importante no Banco Central, mas ele disse que a mudança tornaria o crédito imobiliário mais caro. Bom, a fonte de financiamento, se ela é... Qual é a fonte? Fundo de Garantia. Se você melhora a remuneração das contas no Fundo de Garantia, esse dinheiro, em tese, está custando mais. Então, ele vai impactar nos juros para os programas de moradia. Então, qual é o argumento de toda essa gente? De que com esse piso de juros que o Supremo está indicando, o crédito fica mais caro, as prestações aumentam, haverá necessidade de uma renda familiar maior, porque aí você tem... Quanto é que você pode pagar? Não, agora está mais caro aqui, você não pode pagar. E muitas famílias não teriam como pagar e ficariam fora do crédito, o argumento do Loyola. Inviabilizando o financiamento, inviabiliza a aquisição, porque essas famílias não têm poupança própria. Claro, né? O sujeito luta para comer. Como é que ele vai fazer poupança? A briga é para sobreviver. Para garantir comida para os filhos. Não tem poupança. Não há dúvida. E essa alteração, segundo a associação, impactaria, portanto, 75%. Como dissemos, né? Você está falando em 3/4, 75% dos atuais beneficiários. E o PIB brasileiro poderia sofrer um decréscimo de até 1 ponto percentual. Os números vão sendo atirados, né? Com uma metralhadora. E um cálculo específico é que a compra de uma residência de 180 mil por uma família com renda de R$ 1.900, se a composição do custo do fundo subir 3 pontos percentuais, essa família não conseguiria comprar uma casa de 180 mil. Só teria acesso se tivesse uma renda bem maior, de 4.250. Por que ele chega a esses números? Ele está fazendo o cálculo do quanto ficaria mais cara a prestação daquele imóvel. E, portanto, alguém com renda de 1.900 não conseguiria comprar uma casa de 180 mil, porque as prestações mais caras só tornariam o acesso ao programa possível para quem tem uma renda de pelo menos R$ 4.250. O governo fala também de um impacto, aí é uma outra história, que é reembolsar valores do passado. Isso aqui dificilmente haveria concordância, embora seja, do ponto de vista constitucional, um tema relevante e pertinente para o Supremo. O Ministério da Economia, ainda nas mãos do Paulo Guedes,
dizia que a União teria que colocar um montante, isso em 2021, Paulo Guedes, um montante de 295 bilhões e 900 milhões. Esses números exatos, eles são impressionantes. Eles não são usados à toa, né? É para dar a impressão de um cálculo perfeito, exato. 295 bilhões e 900 milhões de reais para manter o fundo de garantia se tivesse que atualizar pela inflação as contas desde 99. Para o governo, a ação deve ser rejeitada porque houve alteração posterior da legislação. Que alteração foi essa? Em 2019, inclusive, há uma mudança na forma de remuneração das contas, né? Então, o fundo passou a distribuir parte dos lucros aos trabalhadores, de modo que a remuneração passou a ser influenciada não apenas pela correção monetária, calculada através da taxa referencial lá do Collor, como também pela capitalização de juros de 3% ao ano e pela distribuição dos resultados positivos auferidos. Pois bem, o Solidariedade argumenta que a TR não acompanha a variação da inflação e acaba prejudicando o trabalhador, ao fazer com que o dinheiro depositado nas contas seja corroído. Por isso, entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção. Sugere IPCA ou INPC, calculado esse pelo IBGE, ou outro índice à escolha da corte, desde que capaz de corrigir, de fato, a inflação do período. Por exemplo, se houvesse correção pelo INPC, entre 99 e 2023, o ganho para os trabalhadores chegaria a 720 bilhões de reais, segundo a estimativa do Instituto Fundo de Garantia, voltado a evitar perdas no Fundo de Garantia por seus associados. Por isso, a oposição do governo. Espera aí. Esse dinheiro, na verdade, ele foi furtado dos trabalhadores. 720 bilhões de reais. E não correção, pelo menos pela inflação do período, não estamos nem falando de taxa de juros, significa perda de dinheiro. Significa que o dinheiro do trabalhador está sendo sugado e que vale cada vez menos. E além do fundo de garantia, a TR também é um dos componentes que define a rentabilidade da poupança. Agora, em 2022, a taxa foi próxima de zero em todos os meses. Em todos os meses, a taxa foi próxima de zero. Imagine o prejuízo do trabalhador em 2022. E no acumulado de janeiro de 22 a janeiro de 23, o valor foi de 1,63%. E para o mesmo período, o IPCA indicou inflação de 6,34%. 1,63 para 6,34. Isso acontece ano depois de ano. O Solidariedade argumentou na ação que a TR acompanhava a inflação, mas teve uma queda abrupta a partir de 99. Não, a TR se tornou uma referência inútil, né? Um indexador inútil. Não cumpriu o objetivo anunciado pelo governo do Fernando Collor, que era, pelo menos, combater a cultura de indexação, não fez cócega nisso, assim como a roubalheira de não corrigir a tabela do imposto de renda também não atingiu o anunciado objetivo. O objetivo não era esse, né? O objetivo era arrancar mais dinheiro das pessoas para o Estado. O Estado tungando os trabalhadores. Essa reunião não teve transmissão, nem deveria ter, claro, do Barroso com os ministros. Mas sempre vaza. Espero que seja verdade o que vazou, ou está aí, circulando, que na reunião o Fernando Haddad, embora tenha apresentado esses números, o impacto fiscal, etc., teria dito, eu espero que tenha dito, espero mesmo, porque esse é o ponto correto.
mas que ele teria dito o seguinte: o programa habitacional é importantíssimo, é vital, mas ele não pode ser bancado às custas do dinheiro do trabalhador. Porque o fundo de garantia, nota-se claramente, ele é tratado como se fosse ali um benefício social. Como se fosse um fundo assistencial. Como se fosse dinheiro saindo dos cofres públicos, portanto de todos, para garantir ao trabalhador, seja quando fica desempregado ao ser demitido por justa causa, seja por uma necessidade, uma doença séria, ou a compra de um imóvel, inclusive. O trabalhador usa o dinheiro do fundo para comprar imóvel. Seja quando ele se aposenta, ou tem uma doença grave, ou quando ele morre, aí a família tem aquele fundo. Como se isso fosse um presentinho do Estado, de bons legisladores, sempre preocupados com a situação dos trabalhadores. Não é nada disso. O Fundo de Garantia, ele foi criado no governo militar para gradativamente substituir o Instituto da Estabilidade. Não é que o sujeito jamais poderia ser demitido. As pessoas eram demitidas quando havia estabilidade. Mas a remuneração relacionada diretamente ao tempo que ele estava naquela empresa garantia uma indenização. E depois de um período em que essa indenização ela continuava, mas ela ia sendo gradativamente substituída pelo Fundo de Garantia. Por isso o Fundo de Garantia era chamado de opção. Nos anos 60, começo dos anos 70, perguntava-se ao trabalhador: você é optante? Você optou pelo fundo? Não é? E depois não, depois virou compulsório e desapareceu o Instituto da Estabilidade. Ou seja, o trabalhador trocou um direito por outro. Só que no caso do fundo, ele contribui e a empresa contribui. Assim forma-se o Fundo de Garantia. E aí, claro, você tem a gestão desse recurso, que pode ser ruim, pode ser péssima, pode ser boa, pode ser ótima. Onde é que se investe esse dinheiro? Por isso que falam de 2019 para cá, a participação em lucros. Que lucros? Lucros de investimento. Mas o programa tornou-se vital para os programas habitacionais. O Fundo de Garantia tornou-se vital para os programas habitacionais. Mas aí entra isso que o Haddad falou, espero que tenha falado, disseram que ele falou. Se falou, está correto. Algo importantíssimo, vital, não pode ser financiado às custas de uma perda do trabalhador. Porque não é que ele deixa de ganhar, ele perde. O dinheiro vale cada ano menos. E não é esse o acordo. Não é isso que está na base da criação do Fundo de Garantia. O que se garante ali é, você não vai perder com a inflação e vai ter um jurinho ali, tá certo? Inflação nominal, pelo menos. Você não vai perder da inflação nominal. Da real, vai perder. Como os trabalhadores todos perdem, na ativa ou na aposentadoria. Mas o que acontece não é isso. São pelo menos 24 anos de perdas. Ora,
Isso é um assalto. O programa habitacional tem de ser bancado, garantido. E há a possibilidade de ter financiamento alternativo. Ainda que seja cofinanciamento, uma fonte a mais, 2 fontes a mais. O que o Supremo tem de decidir não é a questão fiscal. Então não adianta o Barroso lá com o impacto fiscal. Não é esse o ponto. O Barroso não é economista. O que o Supremo tem de decidir não é nem mesmo o impacto nesse financiamento. O que o Supremo tem de decidir é se essa perda do trabalhador é constitucional. Se isso não fere princípios da Constituição, não são nem artigos, são princípios. Os nortes que a Constituição estabelece. Inclusive vida digna, aposentadoria digna, tudo isso que tem sido chutado, que tem sido tratado a pontapés, como fez a reforma da Previdência, como fez a reforma trabalhista, como fez o Roberto Barroso, quando deu voto favorável para o corte de 50% das pensões das viúvas, e usou um argumento esquisitíssimo de que aquilo lá era até arrumar outro emprego, como se fosse um seguro-desemprego. Ele transformou pensão em seguro-desemprego. Tudo que se relaciona aos trabalhadores, nós vemos, ano após ano, poder após poder, atacando direitos. É só perda, 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 perda. Em nome da modernidade, em nome de engenharias, né, financeiras, que são eufemismos para diminuição brutal das vagas de trabalho. Salário baixíssimo, salário médio baixíssimo. Impostos altos, inclusive em cima do salário, que é tratado como renda. E aí o fundo de garantia, que foi aquilo que o trabalhador já sem opção escolheu, mas ele já não tinha escolha, porque já não havia a possibilidade da estabilidade com amparo legal, a não ser um acordo formal com a empresa, isso é outra coisa. Até isso, há 24 anos, esse dinheiro está valendo menos e menos e menos e menos. O programa habitacional é vital, a construção civil é formidável, inclusive como geradora de empregos. Mas é preciso buscar alternativas de financiamento e mais, saber se de fato aumentar a remuneração do fundo terá todo esse impacto em sua capacidade de financiar um programa social. Meu caro Ronald Gimenez. Este Bandeirantes Acontece tem no tema de abertura o podcast Entendendo a Notícia. Já já estará disponibilizado para você nos principais agregadores de podcast. Daqui a pouquinho tem a coluna do Milton Neves aqui. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.